Boa noite, amados e amadas, a paz do Senhor, amém? Por gentileza, vamos abrir a palavra, Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 ao 21, amém? Glórias ao nosso Deus, Ele é digno, amém? Você abriu, vamos ler? Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. 17. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus, pode se assentar. Paulo, ele começa aí em Efésios 3, trazendo algumas diretrizes, direção, conhecimento para a igreja, revelação. E nós entendemos que Jesus, ele é um marco na história. Sim, Jesus, ele é um marco. Tanto é que nós vemos na história, a C antes de Cristo, DC depois de Cristo. Então Cristo, ele marca a história, Cristo, ele marca a nossa vida, Cristo é uma nova oportunidade, Cristo vem trazer um estilo de vida, uma nova proposta, e Cristo, ele alcançou as nossas vidas. Jesus, Cristo, ele nos alcançou. E tudo aquilo que Paulo fala como proposta, tudo aquilo que Paulo evidencia, tudo aquilo que Paulo apresenta de Jesus e o seu propósito, nós temos essa oportunidade de viver, de desfrutar, de ter um lugar em Deus através de Jesus Cristo. Então, nesta nova realidade, Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o bom pastor, Jesus é o caminho, ele é o pão da vida, ele é a fonte de água viva, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a luz do mundo, ele é o advogado fiel, e muitas outras características que ele tem, que nós temos o privilégio de desfrutar desse imenso poder, dessa imensa graça, de tudo aquilo que ele pode proporcionar para nós como filhos. E eu quero estabelecer um tema para aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite: um lugar em Deus, e Deus através de nós. Então veja bem, queridos, tudo aquilo que o apóstolo Paulo relata, conforme nós lemos, ele está dizendo: olha, existe um lugar em Deus, existe uma proposta de Deus, aonde nós nos colocamos em um lugar nele, e nós vivemos, e nós viveremos, e nós desfrutaremos de tudo aquilo que ele
tem para nós, para cada um de nós. Então esse é o tema, queridos, um lugar em Deus, né? E Deus em nós. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, desde a sua conversão, nós acompanhamos pela palavra um processo de crescimento, um processo de maturidade. E ele vem assim então repartindo, ele vem anunciando, ele vem trazendo consciência. E quando nós lemos, nós vemos uma amplitude, nós vemos a grandeza de Deus naquilo que o apóstolo Paulo ele relata nas suas cartas, né? E é interessante que tudo aquilo que Paulo alcançou, Paulo se posicionou em um lugar em Deus e ele cresceu nesta dimensão. Nós entendemos que isso é uma ação do Espírito Santo na vida dele, que trouxe tal consciência aonde ele se posicionou. E nós até vemos aqui através da leitura, nestes poucos versículos que nós lemos, que o apóstolo Paulo fala aqui da paternidade de Deus. Ele fala assim: olha, eu dobro os meus joelhos diante do Pai, e eu clamo, eu apresento toda a família que toma o seu nome. Então o apóstolo Paulo ele está evidenciando aqui a paternidade de Deus, ele está evidenciando o convívio de uma família, ele evidencia o corpo de Cristo, porque ele fala da igreja, e nas entrelinhas ele evidencia o reino, porque isto é o reino de Deus que é estabelecido nas nossas vidas. Paternidade de Deus, uma família em Deus que nós somos, ou seja, individualmente somos filhos amados deste Deus. Quando nos unimos como membros de um corpo, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Consequentemente, somos a igreja do Senhor nesta terra, a igreja que representa o Senhor, a igreja que avança, a igreja que é um instrumento do poder, a igreja que manifesta a obra de Deus na face desta terra. Então nós vemos o reino do Senhor avançando através das nossas vidas. Então nós entendemos, né, que o apóstolo Paulo ele alcança um lugar em Deus, ele se posiciona e ele tem toda uma consciência, né? E o homem e a mulher, nós nos dias de hoje que estamos no cristianismo, nós temos essa rica oportunidade de ter uma consciência ampliada através da ação do Espírito Santo em nós. Pense nisso, queridos, o quanto nós podemos crescer no Senhor, o quanto nós podemos ter a nossa consciência ampliada através da ação do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo ele é o ajudador, é aquele que Deus enviou sobre as nossas vidas para que a gente viva a plenitude, a totalidade daquilo que ele tem para todos nós. Então o apóstolo Paulo ele revela uma ampla visão através do que ele escreve, do que ele compartilha. Como nós dizemos, ele evidencia a paternidade, o Abba. Não é somente, ele é sim o Deus Criador, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a existência, o Deus de poder, de graça, de renovo, de transformação, de libertação, o Deus conosco, o Deus por nós, Emanuel. Ele é sim esse Deus, mas ele é também o Abba. Abba, ele é papai, ele é papaizinho querido. Então esta consciência, nós como filhos precisamos ter e avançar nesta comunhão, nesse relacionamento. Paulo ora para sermos fortalecidos. O que acontece, queridos, quando nós somos fortalecidos? Paulo ele ora por isso aqui, para que nós sejamos, embora ele está falando, né, com os Efésios, mas esta carta está também direcionada a nós. Então Paulo ora para que sejamos fortalecidos. E o fortalecimento, queridos,
ele é necessário para as nossas vidas, porque somos fortalecidos para viver aquilo que Deus idealizou. Diante das limitações humanas, nós somos fortalecidos por Deus para viver para Ele e por Ele, avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Paulo ora para que estejamos arraigados e fundamentados no amor de Cristo. Olha só, queridos, que bom isso para as nossas vidas. E Paulo, na verdade, a oração dele está ligada diretamente ao que ele vivia. Ou seja, Paulo, ele estava arraigado. Arraigado está relacionado, queridos, a estar enraizado. Se você ver uma árvore que ela é enraizada, e ela não se desprende, ela não cai, Paulo está orando com essa finalidade, com essa motivação. Paulo está declarando profeticamente: olha, eu estou orando por vocês, para que vocês estejam arraigados, fundamentados no amor de Cristo. Queridos, isso é muito bom, isso é necessário, estar arraigados, estar firmes na rocha que é o Senhor, estar fundamentados no seu amor. Os fundamentos, querido, é onde nós construímos a nossa vida, em cima do amor, em cima da graça, em cima daquilo que Deus idealizou para todos nós. É lindo, sabe, queridos, você olhar para um homem e ele ter uma consciência ampla do propósito de Deus, mas também precisa ser invejado de uma inveja, se podemos dizer isso. Vou mudar a palavra invejado, eu ia falar inveja santa, né? Mas vamos falar o seguinte: precisamos ser influenciados por aquilo que lemos e desejarmos ter uma visão ampliada, e o Espírito Santo quer fazer isso nas nossas vidas. Então Paulo, ele tem essa consciência, ele vivia essa realidade, então ele ora desta forma. E as nossas orações, queridos, elas revelam aquilo que nós estamos vendo. Porém, Deus quer nos levar além do que nós temos visto. Deus quer que as nossas palavras, como o Paulo, né, que bênção, né? O Paulo ministrou aqui na hora da oferta, as sementes. Deus dá sementes específicas, que é uma palavra a ser lançada a produzir uma nova realidade. Então Deus, ele quer ampliar a nossa visão, para que as nossas orações produzam precisamente, absolutamente aquilo que Deus tem para nós. Então precisamos disso, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo ora por isso também. Paulo ora aqui, então Paulo, ele considera a obra de Deus tão grande, tão poderosa, tão tremenda, que ele fala assim: olha, eu oro para que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então Paulo, ele faz essa comparação: olha, a obra ela é linda, a obra ela é grande, a obra ela é poderosa. É difícil até de dimensionar, mas ela tem largura, ela tem comprimento, ela tem altura, ela tem profundidade. Mas para vivermos tudo isso que Paulo está orando por nós, nós precisamos também de nos posicionarmos, precisamos também de buscar, de nos entregar, precisamos de comprometimento, precisamos de entrega, de renúncia, de dependência. Precisamos contemplar esse lugar em Deus e avançar para vivermos isso, queridos. Então nós falamos aqui que Paulo, ele fala de individualidade, porque ele fala: olha, eu dobro os meus joelhos diante do Abba, diante do Papai. Então na nossa individualidade, queridos, Deus tem mais para as nossas vidas. Paulo fala da família. Seja esta família linda que está aqui nesta noite, na comunidade Templo Vivo, seja a família nossa, a nossa casa, marido, mulher, filhos e demais parentescos, seja a nossa família, Deus tem mais. Mas este mais que Deus tem,
está condicionado ao quanto eu tenho dele para manifestar dentro da minha casa. Você entende isso, queridos? Que você precisa de mais de Deus para manifestar as verdades, as profundas verdades dele dentro do seu lar? Você entende isso? Faz assim com a mão se você entende. Levante a sua mão. É isso, queridos, o Deus da família, o Deus que prioriza a família, e o Deus também da igreja, o Deus que, Deus é lindo, né? Maravilhoso, o Deus que da igreja forma o seu corpo, e Ele é o cabeça, que direciona, queridos. Isso é muito lindo, tremendo, profundo, que precisa cair no coração dos filhos de Deus. Uma unificação dos membros, uma unidade, onde Ele é o cabeça e Ele nos conduz a viver precisamente as verdades do reino, ou seja, tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, queridos, se nós fôssemos esmiuçar cada versículo, nós iríamos falar bastante, né? Mas Paulo, ele revela essa grandeza. Paulo tem consciência de que esta obra só é possível através da ação do Espírito de Deus. Paulo evidencia tudo isso que nós dizemos e muito mais. Podemos dizer que Paulo não ficou esperando no sentido de Deus usá-lo. Olha, Deus, vamos fazer assim uma comparação. Paulo não ficou num posicionamento de: olha, Deus, eu estou aqui, a hora que o Senhor quiser, o Senhor pode me usar. Paulo, ele relata, queridos, nas suas cartas, que ele crucificou a sua carne. Paulo, ele relata: em nada eu tive a minha vida por preciosa, contando que se cumpra aquilo que é o querer do Senhor para a minha vida. Então Paulo priorizou o coração de Deus. Paulo não ficou esperando. Paulo, ele foi de encontro com aquilo que Deus queria revelar. Paulo dependeu do Espírito Santo para ser direcionado e ter toda esta consciência a qual ele relata. Então nós precisamos disso também, queridos. Nós precisamos de busca. Nós precisamos desse lugar em Deus. E Paulo se aprofundou em intimidade com Deus. E o Espírito Santo revelou a Paulo o coração de Deus. E o Espírito Santo também quer fazer isso conosco, querido. E existe algo muito tremendo, muito profundo, no que está relacionado ao Espírito Santo estar em nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador, amém? Está em nós para nos ajudar, nos conduzir a viver aquilo que Deus planejou para a nossa existência, para os nossos dias. Agora imagine, queridos, se nós não dependermos, se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, nós vamos sabotar a obra que Deus tem nas nossas vidas. Você entende isso? Paulo teve toda esta consciência, Paulo contemplou toda esta grandeza, porque o Espírito Santo revelou a ele tudo isso. Porque na sua comunhão, na sua intimidade, o Espírito Santo revelou o coração de Deus para Paulo. E Paulo então fica admirado, Paulo fica motivado, e Paulo fala assim: olha, eu me posiciono para ser um instrumento, olha, eu vou, olha, eu quero ver acontecer, eu quero ver o reino do Senhor avançando. Mas tudo isso, queridos, está condicionado a um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E o Senhor Deus trouxe uma consciência muito forte, a hora que eu estava refletindo. Ele me disse que muitas vezes nós escondemos Jesus. Você pode entender isso? Jesus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E muitas vezes nós escondemos, nós nos retraímos. Deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede, nos direciona.
E se nós não tivermos essa comunhão, essa intimidade e dar uma resposta positiva àquilo que Deus tem nos ensinado, nós vamos sabotar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Onde, queridos? Começando em nós, no nosso ser. Aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Dentro do nosso lar, aqui na igreja, no trabalho, aonde quer que estivermos. O nosso relacionamento com Deus, a profundidade desta comunhão vai evidenciá-lo. Amém? A profundidade de um relacionamento com Deus nos leva a evidenciá-lo. Então é preciso, queridos, disciplinar-se. É preciso priorizar Deus. De fato, Ele já nos prioriza. Amém? Diga para o seu irmão: você é prioridade de Deus. Que bom saber disso, né, queridos? Sabe por que nós acordamos de manhã? Prioridade de Deus. Deus libera a vida. Cuidado de Deus sobre nós. Então nós precisamos priorizar e dar uma resposta positiva. O que Deus quer fazer é poderoso. Queridos, eu comentei que se nós fôssemos esmiuçar todos os versículos, eles são muito intensos e grandiosos em revelações e em tudo aquilo que Paulo pode nos ensinar. Mas vamos focar um pouquinho em Efésios 3:20. Por gentileza, Gu, você pode projetar para a gente? Aí está, queridos, vamos acompanhar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, queridos, ali naquele lugar de ora, você pode colocar Deus tranquilamente, que Paulo está falando de Deus. Deus é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Amém? Veja bem, queridos, Deus ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos. Queridos, as nossas petições estão ligadas diretamente às nossas orações, ou seja, quando nós estamos pedindo, nós estamos falando com Deus, estamos orando, e a palavra diz, olha, o Senhor Deus diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Então isso, queridos, precisamos fazer. Mas eu quero chamar a atenção, para a gente refletir, que a palavra está dizendo que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos. Deus faz além daquilo que nós oramos. E eu quero dar base para isso, queridos. Se nós fôssemos ler Romanos 8:26, está escrito que não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então veja bem, queridos, nós pedimos dentro de muitas vezes, às vezes temos uma revelação para pedir, temos uma palavra profética, mas às vezes nós pedimos dentro de uma limitação humana, dentro de uma ótica humana, e Paulo está dizendo assim: olha, Deus ele quer fazer além do que vocês pedem, do que vocês estão pedindo. Deus quer fazer além das vossas orações. E uma coisa tremenda, queridos, que nós falamos aqui da intimidade com o Espírito Santo. Imagine você, vou dizer logo que eu gosto de viajar na palavra, tá? Que eu gosto de imaginar, de mencionar. Eu preciso fluir, eu preciso crescer, eu preciso de um lugar em Deus. Então, queridos, imagine você, esta intercessão do Espírito Santo, que é uma oração do Espírito Santo em nosso favor, para que na nossa vida se cumpra exatamente o que está no coração de Deus. Imagine que nessa intimidade com o Espírito Santo, você passe a orar o que Ele ora, Que Ele ora com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Queridos, se a nossa oração
porque muito eficaz é a oração de um justo, amém? Se a nossa oração, ela exerce um determinado poder e traz à existência aquilo que nós clamamos, o Paulo especificou muito bem aqui sobre a semente que ele lançou, que foi a palavra, e foi produzido na vida dele uma nova realidade, no testemunho dele. Então, queridos, imagine você na sua comunhão com o Espírito Santo, e ele está clamando por algo, pela sua vida, pela sua família, e então nessa comunhão você tem o privilégio de ser direcionado pelo Espírito Santo na sua oração, para que você viva precisamente as verdades de Deus para a sua vida. Então é isso, queridos, Deus ele faz além, tem tradução que diz que ele faz infinitamente mais, além do que nós pedimos e pensamos. E ainda nesse versículo, a questão do pensamos, a questão do pensamos, queridos, ela já é mais assim, óbvia, mais fácil de entender. O Senhor Deus diz, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para vos dar um fim e uma esperança, para dar a vocês um lugar em mim. E nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que os pensamentos de Deus são mais altos, os seus caminhos são mais altos. Então é isso, queridos, e o apóstolo Paulo, ele compreendeu tudo isso, que aquilo que está em Deus é muito grande, muito tremendo, muito profundo, e que a ação do Espírito Santo em nós quer nos levar a viver essa realidade. Até o versículo que eu mencionei, Jeremias 29:11, que Deus tem pensamentos de paz. Então, queridos, nós vamos viver em nome de Jesus os pensamentos de Deus, vamos viver em nome de Jesus aquilo que o Espírito Santo ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Você pode dizer amém por isso? Amém? Esta comunhão, este relacionamento que nós temos a oportunidade de desenvolver com o Espírito Santo, ele nos leva a estas verdades, E como que ele nos leva a esta verdade? Independente de. Projeta para a gente, por gentileza, Efésios capítulo 2, versículo 6. Queridos, Deus nos fala, Deus nos dá consciência, quando lemos a palavra de uma forma assim muito gostosa, muito prazerosa, e a gente contempla o seu amor, a sua graça, o seu poder, o seu favor. E eu quero fazer a menção desse versículo. Poderíamos até ler do 1, mas depois você pode ler na sua casa. Paulo está desenvolvendo uma consciência. Chegando no versículo 6, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Queridos, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, à igreja, 4 destas cartas, Paulo está em uma prisão. Paulo está aprisionado. Em específico, quando ele escreve aos Efésios, Paulo está em uma prisão. Então veja bem, queridos, Paulo está em um regime de prisão, Paulo está encarcerado, Paulo está em um ambiente específico onde existem limitações, onde existem privações, aonde ele podia olhar para si e se vitimizar, até porque as prisões de Paulo era por realizar a obra de Deus. Mas Paulo, queridos, independente do ambiente, independente da situação, da circunstância que ele estava, Paulo se vê dessa forma, assentado nas regiões celestiais em Cristo. Onde nós nos encontramos em Cristo, queridos? Entende que a ação do Espírito Santo na vida de Paulo o levava a ver como Deus o via? Entende? Que Paulo, ele entrou em um lugar em Deus, ele entrou em um propósito, e ele tinha não uma realidade terrena,
não uma realidade de limitação, não uma realidade que é imposta pelo homem, mas ele tinha uma realidade em Deus, queridos, assentado nas regiões celestiais em Cristo, uma condição de governo, uma condição de autoridade, uma condição, queridos, que Deus nos coloca em Cristo Jesus, e o Espírito Santo, ele opera isso em nós. Ele deseja ardentemente que nós, nos vejamos como Deus nos vê. Isto até está condicionado aos pensamentos que são mais altos. Precisamos olhar da ótica de Deus. Precisamos pensar como Deus pensa. Precisamos fluir naquilo que Ele tem propósito para nós. Individual, na paternidade de Deus, em nós como filhos dele, família, como nós falamos, igreja, corpo, reino. Queridos, onde nós nos encontramos hoje? O que os seus sentimentos têm falado da sua situação? Paulo, independente de onde ele estava, ele tinha um lugar em Deus, ele se via naquele lugar. Um ambiente não limitou Paulo, uma circunstância não limitou Paulo. Paulo tinha uma carreira e ele também fala disso. Paulo corria para uma carreira. Deus tem um propósito, Deus tem uma carreira, Deus tem uma verdade. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante dentro do propósito da nossa existência. Tudo isso, queridos, são verdades de Deus para as nossas vidas e precisamos, vivê-las em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ler mais um texto de Atos, do capítulo 3. Atos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Nós vamos fazer um movimento, uma encenação aqui, para você entender, para que Deus fale conosco, que seja revelado no nosso espírito as verdades que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, amém? Então Atos 3, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluias. Então, queridos, vejam bem, falamos do apóstolo Paulo, estamos falando agora de dois discípulos, Pedro e João, que entenderam uma verdade de Deus. Eles têm uma vida de comprometimento com aquilo que é o plano de Deus para a vida deles. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus fazer muitas coisas, e então, queridos, eles são discípulos. Eles entenderam que diante daquilo que Jesus fez, e eles estavam juntos, Jesus foi para o Pai, eles agora, como discípulo, vão dar sequência na obra de Deus. Os discípulos do Senhor dão sequência naquilo que Jesus iniciou.
Os discípulos do Senhor, nessa época, né, queridos, eles andavam. Hoje hoje na nossa era, no nosso tempo, na nossa situação, nós conhecemos Jesus pela palavra e pela ação do Espírito em nós. Mas nós somos influenciados, queridos, a ser discípulos também e dar uma resposta para esse Deus. Então né? Esses amados, né, Pedro e João, na hora nona, diz a palavra, eles estão indo ao templo. Eram 2 discípulos. Vanildo, por gentileza. Eram 2 discípulos. Então os discípulos, eles caminhavam para o templo. Queridos, eu quero assim exemplificar uma coisa aqui. Era trazido o coxo todos os dias à porta do templo, certo? Conforme nós lemos. Deixa projetado para a gente o versículo 6, por gentileza. Era levado à porta do templo todos os dias, o coxo. O Paulo está ali para representar o coxo. Queridos, ele não tinha acesso ao templo. Então nós vamos dizer que essa parte mais alta aqui do púlpito é o templo, e o coxo está à porta do templo, certo? Então Pedro e João, eles caminham para a hora de oração. Eles têm comprometimento, eles são representantes, eles vivem o reino, eles contemplaram as verdades e aquilo que Deus queria fazer através deles. Então eles caminham, e eles estão chegando próximo. O coxo olha para eles, esperando receber alguma coisa, até porque ele sempre era levado à porta do templo, e ele pede uma esmola. E então os 2 dizem: não temos ouro e nem prata. Glória a Deus que hoje como igreja nós temos ouro e prata, né? Mas tá, queridos, vamos voltar lá. Pedro e João diz para eles, para o coxo: não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, a vida de Deus, a palavra, a graça, o poder, o que nós temos, a direção de Deus, isso nós te damos. Levanta. O que nós temos, nós te damos. Anda. Queridos, tem um detalhe muito importante aí que nós queremos evidenciar. Não foi somente a voz de comando, anda, mas eles estenderam as mãos. Está escrito lá que eles o tomaram pela mão direita. Anda. Entende, queridos? E o que aconteceu depois? Eles adentraram no templo. Relata, né, que ele saltava, glorificava a Deus. Ele era coxo de nascença, queridos. Amém, queridos? Obrigado. Glórias a Deus. Queridos, vamos entender isso. Uma deficiência física esse coxo tinha. Só que tinha também, queridos, diante da deficiência dessa pessoa, coxo de nascença, 2 homens comprometidos com aquilo que Jesus iniciou nesta terra. E hoje, queridos, nós vamos conviver com muitas pessoas deficientes, às vezes emocional, às vezes passando por abusos, às vezes passando por muitas adversidades de situações complexas, difíceis, aonde elas estão à porta do templo, aonde elas estão à porta do reino. E nós, queridos, como igreja, nós somos levantados para estender a mão. Vamos lançar sim uma palavra profética, só que nós vamos estender a mão. Olha, eu amo você em Cristo Jesus, existe uma realidade de Deus para a sua vida.
Você tem a oportunidade de ser curado, você tem a oportunidade de ser restaurado, você tem a oportunidade de ser liberto. Olha, o Senhor Deus, Ele ama você, por isso Ele te trouxe à existência. Então eu quero estender as minhas mãos. Eu sou um representante do reino. Nós somos um representante do reino. Nós estamos aqui dando continuidade na obra do Senhor Jesus. E nós amamos a sua vida. E Ele é poderoso para te tirar dessa situação. Ele te salva, Ele te restaura, Ele te liberta, Ele te põe de pé, Ele te cura. Ele tem uma nova história para você. Somos nós, eu e você, filhos amados, com a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. Alguém que vai ter um comando de Deus, como João e Pedro, que lançaram a palavra de comando, mas também estenderam as mãos. É isso, queridos. Há um lugar em Deus para nós. E Deus nos espera nesse lugar. Deus deseja abrir o coração dele para que a gente possa contemplar e sermos instrumentos. É independente da dimensão da nossa ajuda. Porque às vezes nós vimos aqui a questão de uma cura, de um coxo de nascença. Mas às vezes, queridos, tem pessoas precisando de um abraço para entrar no reino. Tem pessoas precisando de um elogio. Tem pessoas precisando que nós nos apresentemos para ela. Olha, eu estou aqui com você. Se você chorar, eu choro com você. Se você sorrir, é nós. Mas eu estou aqui. Eu sou do reino. Eu sou filho. Eu sou o representante. Eu entendi que o meu Senhor, Jesus, Ele começou uma missão nesta terra. João 15,16, queridos. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Oh, Deus grande! Nomeados, queridos, escolhidos, assentados nas regiões celestiais. Circunstâncias, limitações, adversidades não definem a nossa realidade. O que define a nossa realidade é a identidade que Deus nos dá em Cristo Jesus, o lugar que Ele nos coloca nele. Aleluias. Quero chamar o grupo de louvor. Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Queridos, é por Ele, para Ele. É por causa dEle em nós. É isso. É por causa dEle em nós. O seu amor, a sua graça, a sua capacitação, o seu empoderamento, o seu chamado. O Paulo, né? Falei bastante do Paulo aqui. Paulo Henrique. O Paulo relatou uma história aqui, que ele viveu. Todos os personagens bíblicos, eles relatam uma história. E estas histórias, elas foram vividas e inspiradas pelo Espírito Santo. E existe uma história para nós,
que o Espírito Santo está nos inspirando para viver. Amém? Você pode ficar de pé? Você entendeu esta palavra? Faz assim com a mão. Queridos, a boa obra, aleluia, a boa obra que Deus começou nas nossas vidas, Ele é poderoso na continuidade, na realização, na capacitação, na conclusão. Em nome de Jesus, queridos, nós não vamos sabotar a obra de Deus nas nossas vidas, mas nós vamos viver intensamente, absolutamente, precisamente, por causa da nossa comunhão, do nosso comprometimento, da nossa entrega, porque nós priorizamos, aleluias, nós priorizamos o nosso Deus acima de todas as coisas. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as demais coisas, as demais coisas, o vosso Pai acrescenta. Amém?